e perguntaram o porquê, porquê é que nós fazemos isto. E saiu uma frase assim particularmente feliz, não foi, Pedro? E que acabamos por usar sempre para abrir estas pequenas conversas. E toda a gente pode fazer o que quiser na vida, não há limites. Há barreiras, mas não há limites. Só que as barreiras nasceram para ser ultrapassadas, para ser derrubadas. Bom, quem é que nós somos? Como eu disse, somos 2 irmãos. Eu sou advogado. O Pedro faz trabalhos artesanais na Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, no ateliê do Fogo, não é? E fazem coisas incríveis. Não deixem de ver a venda de Natal deles lá na APCL, no Lumiar. Bom, quando eu tinha 1 ano, eu comecei a falar. Comecei a falar assim um bocadinho cedo. Tinha pressa, não sei. Eu tinha pressa para falar e tinha pressa para outra coisa, que era para ter um irmão. E os meus pais perguntaram-me, mas porquê que queres ter um irmão? Eu queria ter um irmão, pronto, queria ter alguém para brincar. E entretanto, a minha mãe ficou grávida do Pedro e às tantas os meus pais disseram, olha, temos aqui um pequeno problema, o Pedro vai nascer um bocadinho mais rápido, ele está com pressa, e vai nascer um bocadinho mais rápido do que o normal, só aguentou 6 meses dentro da barriga da mãe, e pronto, e lá veio o Pedro. Era o que eu mais queria, e assim foi, não era para jogarmos à bola, mas fomos sempre inseparáveis a vida toda, e onde um ia, o outro ia, vestíamos de igual, e éramos de tal maneira inseparáveis que nós aprendemos a nadar juntos. Não foi? Nós íamos os 2 muito pequeninos aprender a nadar, andávamos juntos na escola, fomos juntos para o infantário, o Pedro estava na sala ao meu lado e às vezes o Pedro chamava-me e lá ia eu, não é? Pronto, nós crescemos sempre juntos, fizemos tudo juntos, mas não fomos só nós os 2. Nós aprendemos isto com alguém, aprendemos isto com os nossos pais, com os nossos avós. Entretanto, perdemos este avô há um mês, não me lembrei que tinha posto aqui esta fotografia. Sim. E pronto, e depois veio a nossa irmã, que era assim uma espalha-brasas, ainda hoje é, e de 2 passámos a 3, sempre juntos, com os nossos pais, com a família toda, para todo o lado. Juntos já demos a volta quase ao mundo, porque isto não é só no desporto. Agora vamos a Hamburgo. Porque isto não é só no desporto, mas na vida, e aquilo que nós fazemos não é mais do que aquilo que aprendemos com os nossos pais, que vamos todos juntos a todo o lado. O Pedro já nadou com golfinhos, como eu nadei com golfinhos. O Pedro já fez ski, tal como eu já fiz ski, e portanto aqui nunca falhamos. Entretanto, há uns anos eu decidi fazer assim uma brincadeira de fazer um triatlo. Eu achava que precisava de um estímulo novo na minha vida, de me desafiar e de fazer uma coisa diferente que me tirasse da minha zona de conforto. Eu nunca gostei de correr, já tinha nadado, andado de bicicleta mais ou menos, portanto achei que era a coisa certa para fazer, sair da minha zona de conforto. Correu tão bem, que passados uns tempos inscrevi-me no meio Ironman de Cascais e comecei a treinar, era um bocadinho mais exigente e comecei a treinar. Aquilo que eu não tinha em mente de todo foi aquilo que se passou quando nós estávamos todos juntos no Algarve. Os nossos pais tinham ido fazer um cruzeiro e precisaram de férias dos filhos e foram fazer um cruzeiro os 2. E nós fomos, eu, o meu irmão e a minha irmã, para o Algarve, de férias, e de repente recebemos um vídeo que mudou, acho que mudou a nossa vida. Que eram 2 irmãos nos Estados Unidos que decidiram fazer um Ironman e lutaram tanto para fazer aquilo que receberam uma vaga para o Campeonato do Mundo de Ironman no Havaí. E eram exatamente como eu e o Pedro. E eu pensava, ok, capaz de ser uma coisa gira.
E pronto, uma amiga nossa mandou-nos este vídeo que eu vou partilhar convosco para vocês verem. Portanto, isto é um vídeo em que estes dois irmãos acabam mais uma prova de Ironman e são surpreendidos. Pronto, foi assim um momento de choradeira à mesa, não é? Que culminou com uma coisa que é muito característica aqui no Sr. Pedro. Foi o Pedro olhar para mim com aquele olhar de quem diz, também quero. O Pedro nem sempre verbaliza, apesar de ser muito falador quando perde a vergonha, mas tem este olhar que é muito característico. É mais ou menos isto, mas assim, sério. Como quem diz, mas dá para nós irmos? E eu olhei para ele e disse, és maluco, nem pensar. Nunca na vida, eu nem sozinho sou capaz de chegar ao fim, quanto mais contigo. Pronto. Questão, eu acabei o tal meio Ironman e correu tão bem, que o Pedro ficou à minha espera no fim e isto não dá para frente, 15 dias depois fizemos o nosso primeiro triatlo. Portanto, afinal nós conseguimos. Custou um bocadinho, mas conseguimos, não foi, Pedro? Pronto, e foi nessa pequena experiência que nós percebemos, ok, se queremos pensar em fazer algum dia um Ironman ou um meio Ironman, vamos ter que arranjar material. Nós, como veem, fomos com esta cadeira, não é propriamente simpática para correr, e fomos com um barco muito tamanhoso, e pronto, e percebemos que tínhamos que ou construir uma bicicleta, que foi o que acabámos por fazer, ou comprar uma bicicleta e umas cadeiras especiais, e pronto. E já experimentámos nas duas vertentes. Essa foi a nossa primeira grande barreira, percebermos que o desporto é agregador, mas neste caso tinha uma limitação, que era de material. E com a barreira do material veio a outra barreira, que foi a barreira financeira, porque isto é tudo caro como fogo. E pronto, e lá pensámos, bom, quem manda abaixo uma barreira manda duas. E arranjámos um apoio, pusemos o resto do dinheiro, comprámos a nossa cadeira e lá fomos fazer o nosso segundo triatlo, mas o primeiro triatlo sprint, é uma distância um bocadinho maior do que a outra que nós tínhamos feito. E pronto, lá conseguimos, derrubámos essa barreira, correu bastante bem e pronto. E aí dissemos, está na altura de subir um bocadinho a parada, de causar mais impacto para falarmos sobre isto que é a inclusão, isto que é a deficiência no dia-a-dia, e inscrevermos para o nosso primeiro meio Ironman, que foi o tal de 2019, que foi um empenho gigante, como já veremos. Chegou finalmente esse dia. Foi assim uma coisa gloriosa. Não sei se já alguma vez viram imagens de uma partida de um Ironman, aquela hora antes do Ironman. É uma coisa arrepiante. Não há ninguém que vá àquela Baía de Cascais ali às 7 da manhã e que não fique com pele de galinha e vê-se pessoas a chorar que nem sequer conhecem ninguém que vai participar, que música, aquilo parece que vem o gladiador, e umas coisas. Pronto. E pronto, lá estávamos nós, tocava AC/DC, os nossos pais todos nervosos, nós na praia, apanhámos uma caloraça logo com o nascer do sol, uma coisa linda, 2.500 pessoas na praia, pronto, foi épico. E lá fomos nós, com o coração aos saltos, arrancámos para os nossos 1.900 metros de natação, e eu achava que... com uma vontade enorme de passarmos tantas horas seguidas juntos, os dois. Nós fomos os últimos a sair, já havia 2.500 pessoas na água. E assim uma coisa engraçada, parecem focas lá ao fundo. E pronto,
ao fim de 40 minutos, lá estávamos nós a sair da água. O Pedro conseguiu assustar os peixes todos da Baía de Cascais. Portanto, tivemos sempre caminho aberto durante os 1900 metros de natação. E o Pedro e um amigo dele que ia noutro barco foram sempre a gritar o caminho todo. E eu e o meu amigo que ia a puxar o amigo dele, o Nuno Felício, sim. Íamos ouvi-los debaixo d'água, portanto, se nós ouvimos os peixes também ouviram, e por isso é que nós não vimos nenhum peixe nos 1900 metros. E pronto, e arrancámos, ao fim destes 40 minutos, lá arrancámos para 90 km para a Malveira, 90 km de ciclismo nesta bicicleta que tínhamos feito com os senhores do Hospital da Luz. Nós subimos tudo o que havia para subir aqui na zona de Sintra e Cascais. Isto foi, eu acho que não sabia que havia tanta subida aqui. Nós subimos o Estoril, não sabia que o Estoril subia. Subimos o autódromo do Estoril, que eu não sabia que tinha subidas, achava que era plano. Subimos a Malveira toda, não acabava mais. E nós tínhamos que chegar ao fim. Nós sabíamos que tínhamos uma missão, que era mostrar que a paralisia cerebral não é limitativa para ninguém e que onde eu vou, o Pedro vai, e não é isso que o define. E pronto, e o Pedro foi mais entre 2.500 grandes atletas, e esse era o nosso objetivo. Como podem ver, eu aqui já ia um bocado mal. Atrás de nós vinha a carrinha dos lesionados, os gajos que caíram durante a prova, cheios de ligaduras, braços de fora a puxar por nós. E lá ia eu com o Pedro aqui a puxar por mim, vai ali sempre a puxar por mim. Isto parece plano, mas isto vai a subir bastante inclinado. Nós até a Lagoa Azul subimos. Foi um momento engraçado. Nós tínhamos sempre assim algumas pessoas ao longo do percurso que não fazíamos ideia quem eram, mas foi muito simpático. E pronto, depois de 90 km ali à Torreirinha do Sol, não é, Sr. Pedro? Lá subimos tudo, o Pedro dizia força, e eu fazia, mas não havia muita mais. E pronto, e a seguir só nos separava do fim 21 km de corrida. Lá está, subidas e descidas na Marginal. Para mim a Marginal sempre foi plana, neste dia percebi que havia subidas e descidas. O Pedro olhava à volta, via a malta toda a gritar, olhava para mim como quem dizia, não corres, tens estas pessoas todas a gritar, vais aí tão devagar, pronto. Eu fazia o que dava. Não deu mais. Não deu mais que isto, mas fomos sempre felizes, sempre rodeados de amigos, sempre com um apoio enorme ao longo de todo o percurso. Eu já ia quase ali a arrastar-me, já pareciam os 1000 metros de marcha. E pronto, e terminámos de uma maneira muito especial. Nós, infelizmente, por 3 minutos não conseguimos passar dentro do tempo máximo na Serra da Malveira. Tínhamos que chegar até ao 12:15, passámos ao 12:18. E, portanto, não pudemos terminar na meta. E tivemos aí um pequeno baque, porque queríamos passar aquela meta. É mágico, é simbólico passar a meta com o M. Hoje sei que tivemos a melhor meta que podíamos ter. É que fomos obrigados a passar para o lado da meta, e quem é que estava ao lado da meta? Todos os amigos do Pedro, toda a escola do Pedro. E tivemos uma meta que foi só nossa, única, e que mais ninguém teve. Portanto, hoje sei que foi a melhor coisa que podíamos ter tido. Depois disto, não baixámos os braços. Podíamos ter dito, pronto, está feito uma Ironman, não conseguimos passar dentro do tempo, pronto, está feito. Não, nós percebemos que tínhamos que treinar mais, tínhamos sonhos para cumprir, o Pedro tinha sonhos para cumprir, e começámos a treinar mais, melhor, com melhor material. Hoje somos a primeira dupla europeia que completou um Ironman. Na Europa ainda ninguém o fez, que são 4 km a nadar, 180 km a pedalar e 42 km a correr. E continuamos a fazer tudo juntos. Pelo meio,
começámos a não ser só 2 irmãos que fazem uma coisa muito complicada desportivamente, mas 4, bem mais de 4 já. Começámos a comprar material, começámos a desafiar amigos nossos para se juntarem a nós e a promoverem a inclusão das pessoas com paralisia cerebral no desporto. Já temos 6 cadeiras. A última corrida que nós fizemos de São Silvestre já fomos 8 duplas. E, portanto, hoje já somos mais que 2 irmãos, somos milhares de irmãos pelo país todo a lutar pela inclusão. Isto foi o nosso Ironman, foram 16 horas e 27 de prova, em que o Pedro despoluiu o Mondego ao berro, em que fizemos uma bike incrível em Coimbra e corremos o Choupal todo para cima e para baixo durante 42 km. Foram 16 horas e 27 de felicidade, em que pudemos passar praticamente 24 horas seguidas juntos. Quantos irmãos é que passam 24 horas seguidas juntos? É um privilégio que nós temos com o que nós fazemos. Oi? O vídeo não quis passar, mas era muito giro a nossa chegada. Isto para mostrar que podíamos, lá está, ter desistido depois da nossa primeira barreira que não quis cair e fomos mais longe, lutámos, porque a nossa missão é muito mais do que chegar ao fim de uma prova, é muito mais do que os minutos que nós metemos no fim do relógio. A nossa missão é de inspirar, é de explicar aos outros e de relembrar os outros que existem pessoas com paralisia cerebral que querem pertencer, e é de trazer cada vez mais pessoas e mais famílias a isto, porque a nossa família tem a sorte de ser unida e de fazermos tudo juntos, mas outras famílias não. Há muitos pais com filhos com paralisia cerebral que estão exaustos, passam semanas a tomar conta deles, que às vezes há casos de pessoas que se sentem complexadas por isso e que não se envolvem com os seus filhos. Há pais que não sabem brincar com os seus filhos com paralisia cerebral, que acabam por dedicar-se aos outros filhos a brincar e esquecem-se que há mais maneiras de brincar com estes filhos que não só a brincadeira comum do brinquedo, do boneco, do carro, e envolverem-se no desporto com os seus próprios filhos. É um meio incrível de brincarem e de passarem tempo de qualidade juntos. E é isto que nós queremos que as pessoas entendam. Queremos que se fale de paralisia cerebral, o Pedro quer que se fale da APCL e todo o trabalho que todas as pessoas incríveis fazem todos os dias por eles e para tornar a vida das pessoas com paralisia cerebral melhor. Obrigado por tudo. Obrigado. Então levanta-te. A pergunta é, responda aquele que quiser, qual é a barreira que ainda não conseguiram ultrapassar e que gostavam de ultrapassar? Queres falar tu ou falo eu? Fala tu. Boa pergunta. Nós temos muitas barreiras para derrubar. Quando percebemos que isto não ia ser só eu e o Pedro, estipulámos um primeiro objetivo, que era termos pelo menos 10 cadeiras, sempre permanentemente, para emprestar a quem precisa. Ainda não temos. E isso é uma barreira porque nós temos muitas pessoas que nos pedem para participar e falta-nos material. Pronto. Essa é talvez assim a primeira barreira. A barreira desportiva mais imediata. A segunda é uma barreira mais institucional. Nós, quando começámos isto, tínhamos como grande objetivo apoiar a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Temos conseguido apoiar bastante, temos conseguido que cada vez se fale mais da APCL, que aumentem os valores de consignação do IRS, mas um dos nossos objetivos era conseguir arranjar carrinhas novas para a APCL, porque eles todos os dias vão em carrinhas para a escola 1960. No inverno estão no Ártico, lá dentro,
no verão estão num forno, porque aquilo são carrinhas de aço. Estão podres também, é verdade. Mas estão mesmo. Aquilo já tem buracos na chapa e tudo, está mesmo podre. E portanto, essa será sempre a grande barreira que nós temos para derrubar, porque não é fácil, são coisas muito caras, muito caras. E não é fácil arranjar instituições e pessoas dispostas a dar 100 mil euros para uma carrinha que tem que ser transformada e adaptada com plataformas e preparada para as cadeiras de rodas. Portanto, essas são assim as grandes barreiras que nós temos. E depois temos o sonho de um dia conseguirmos a mesma oportunidade que aqueles 10 irmãos de irmos ao Havaí, ao Campeonato do Mundo de Ironman, mas isso não é bem uma barreira, é uma questão de tempo e sorte, porque há de chegar o dia. Já têm data para a próxima prova ou para a próxima corrida? Temos várias. Agora que começou a loucura. Nós fomos a Sevilha, à Maratona de Sevilha, há 2 semanas? 2? 3 semanas. Acho que foram 2. Pronto. Neste momento já estamos a treinar para a grande loucura do ano, que vai ser o Campeonato da Europa de Ironman em Hamburgo, dia 5 de junho, este ano. E depois, antes disso, vamos ter o Challenge Lisboa na Expo, um mês antes, acho que é 7 de maio, 7 de maio, exato. Vamos ao Challenge Lisboa, que é um meio Ironman, pronto, no fundo fazer o ensaio geral para Hamburgo, onde vamos levar o MP na grande, e vamos fazer isso. Portanto, estão todos convidados para irem assistir e puxar por nós, aquilo é ali na zona da Expo, é giro, se ficarem ali perto do Oceanário conseguem ver a prova quase toda e estar ao pé dos atletas, é uma prova muito gira mesmo. Convida Fernando. O Miguel, considera o Pedro uma espécie de doping para as suas provas? Sim, o Ironman tem uma particularidade muito específica. No Ironman não se pode andar na roda, o que se costuma dizer no ciclismo, que é andar na roda, quando temos uma bicicleta à nossa frente, se nos pusermos atrás, temos um ganho aerodinâmico gigante e conseguimos partilhar o esforço com outros atletas. No Ironman não se pode, é obrigatório dar 12 metros. É uma prova solitária para qualquer atleta. Para mim não, e portanto é uma espécie de doping do amor que eu levo ali comigo. O Pedro tem uma capacidade incrível de, nos momentos-chave, me tirar a cabeça do sofrimento. Quando a coisa aperta, o Pedro lembra-se sempre de um momento, de umas férias, de uma viagem, de um almoço, e começa a falar sobre isso, para me tirar a cabeça. Ele percebe que a coisa está dura, tira-me a cabeça dali. Às tantas eu tenho que dizer, pá, Pedro, agora não consigo falar, senão não respiro. e pronto, mas é incrível aquilo que ele faz para nos levar para a frente. Eu em Coimbra achei que não conseguia mais, por exemplo, ali a certa altura estava cheio de espasmos musculares e o Pedro pedia-me mais um bocadinho, agora bora só ali até aos pais, agora vamos dos pais até à rotunda. Agora. E portanto a coisa lá se fez, e eu cheio das espasmos e coisas, e ele, bora, mas é giro. Como é que é mais ou menos a vossa carga de treino semanal? Varia um bocadinho ao longo do ano. Eu tenho um problema, que eu tenho um treinador que é louco. O Sérgio foi o treinador da Vanessa Fernandes, quando a Vanessa Fernandes teve os grandes resultados da carreira dela, que foi campeã do mundo. E o Sérgio é inacreditável, é um treinador do outro mundo. E que faz variar a coisa entre as 15 e as 25 horas semanais, mais ou menos. Normalmente eu treino de manhã, hora do almoço e ao fim do dia, ou a hora do almoço e ao fim do dia, e depois passo as manhãs de sábado e domingo a treinar. Sempre que dá. Agora nesta fase, por exemplo, só estou com 15, 16 horas. Daqui a um mês já vou para as 20, depois 23, 25. É giro. Agora vai numa viagem. Não, mas isso não tem nada a ver com treinos. Que vou hoje para Guimarães. Ninguém fica a ver. Depois deixa cá a minha mulher e o meu filho. Mas eles ficam bem entregues, estão ao pé de ti. E vocês treinam sempre juntos ou... Vocês treinam sempre juntos ou por exemplo, o Pedro só participa em alguns treinos antes do ano, quando vais à escola? Sim, eu treino praticamente sempre sozinho, porque
por 2 motivos. Um é, enquanto eu me desenvolver enquanto atleta individualmente, estou a dar cada vez mais armas ao Pedro para conquistar os objetivos dele. E em segundo lugar, porque o risco de lesão dispara brutalmente quando treinamos juntos. É importante e é preciso fazer. Ali naquela fase pré-Ironman é obrigatório nós fazermos as simulações de prova, em que todos os domingos fazemos ali 6, 7 horas juntos, a passar pelos 3 segmentos. Mas é um bocado perigoso. Eu agora estou com uma lesão no ombro, por exemplo, por causa da maratona de Sevilha, que é uma coisa que não tem nada a ver com correr, mas da posição da cadeira, aquilo muda um bocadinho até a passada. E, portanto, não por mais que eu gostasse de treinar muito mais recorrentemente com ele, para o volume de treino que eu tenho, não é muito saudável. E perguntar o seguinte: nós, em família, vimos a vossa reportagem na TVI. E é emocionante, e vão vir aqui revelar essa incredibilidade, que é impressionante o vosso relato. E na minha ótica, aquilo que transmite tem muito a ver também com o amor de irmãos, que é algo muito forte. Perceber como é que já o Miguel também é pai, certo? Sim, tenho um filho de 5 anos. Porque é que isso também influencia na educação do filho. Eu tenho a sorte de ter um filho que cresceu com a consciência daquilo que o rodeia. Da mesma maneira que eu cresci sem ter percepção de que o Pedro teria paralisia cerebral ou não, ou seja, há o óbvio, o visual, é óbvio, mas nunca me apercebi, nunca senti, nunca vivi a diferença. Sempre eu trato o Pedro como trato a minha irmã. Às vezes as pessoas de fora até ficam tipo, precisas de falar assim com ele, não sei. Não, no dia em que eu não falar assim com ele, eu não o estou a respeitar. Estou a tratá-lo como um coitadinho e não como uma pessoa igualzinha a mim. E este amor de irmãos existe comigo, com o Pedro, como existe com a nossa irmã. E o meu filho tem exatamente a mesma perspectiva das coisas. Aliás, ele faz questão de ir às nossas provas, de estar lá e de se sentar ao colo do tio, e adora o tio, e é uma coisa incrível. E ele é da turma do filho do Pizzi e do Benfica. E ele o outro chegou lá nos primeiros dias de aulas a dizer: meu pai é jogador do Benfica, e ele dizia: o que é que isso tem? O meu pai corre como o tio. Portanto, estão a perceber mais ou menos o que é que vai dentro daquela cabeça, não é? Portanto, sim, eu acho que o amor de irmãos é muito forte, mas é assim com todos. Nós andamos todos muito à cabeçada também, mesmo com o Pedro, com a minha irmã, com os meus pais. Nós somos uma família vivemos muito com muita intensidade. Mas eu acho que isso também nos tem tornado mais fortes, e isto que nós fazemos não é nada que os nossos pais não façam. Os nossos pais estão sempre prontos a ajudar os outros, estão sempre a pensar nos outros, sempre a pensar em quem é que podem ajudar. Também fazem parte das equipas Nossa Senhora, são pais. O meu pai tem 6 trabalhos, a minha mãe é professora e desdobra-se em 1000, com o meu irmão, com o meu filho. Quer dizer, nós somos muito solidários, acima de tudo. Aprendemos toda a vida a ser muito solidários uns com os outros e muito presentes na vida uns dos outros. E isso acho que passa para irmãos, passa para filhos, e espero que passe para as famílias que nos rodeiam, porque é importante que haja bons exemplos e exemplos positivos para nos inspirar. E eu acho que, com alguma modéstia, eu acho que nós somos isso, não é? Acho que nós, como família, quem nos conhece à nossa volta, excluindo o conceito do projeto Iron Brothers, as pessoas gostam de estar connosco, e a prova disso é que os meus pais têm sempre montes de amigos e montes de gente que quer estar com eles, e isso tem que ser ensinado alguma coisa. Primeiro de tudo, queria-vos dizer que sou realmente muito fã e queria-vos dar os parabéns para aquilo que vocês fazem. Eu cresci a ver o senhor empurrar o filho a vida toda na maratona de Boston. Possivelmente sabes perfeitamente. Sei, eu falei com ele antes de ele morrer. Pois, exato, isso mesmo. Toda a vida, desde pequenininho, desde que o menino nasceu até sempre, e foi até o senhor ter 70 e tal anos ainda, empurrava o filho. Portanto, os meus parabéns, sinceramente, muito obrigado. que vocês fazem. E a minha pergunta era, que não tem nada a ver com isso: tempo de transição, mais ou menos, só para ter uma ideia. Tempo de transição?
depende da prova, não é? Em Cascais, por exemplo, é aquela transição infinita que nós vimos desde a Marina de Cascais até ao hipódromo a correr, aquilo não acaba mais. Mas em Coimbra, da água para a bike foram 3 minutos, 4 minutos, sim, tem que ser para ganharmos tempo. Onde demorámos um bocadinho mais, porque eu tive que fazer um piquenique de recuperação, foi na transição da bicicleta para a corrida, porque eu estava tão desidratado, estavam 35 graus e eu estava muito desidratado e não percebi muito bem onde é que estava. A minha mulher estava a falar comigo, eu não estava a perceber que ela estava lá sequer, e o meu treinador obrigou-me a sentar-me, a enfiar comprimidos de sal, água, gelo na nuca, até eu conseguir arrancar, e depois corríamos 30 segundos, andávamos 1 minuto, até que o corpo começou a soltar e a coisa saiu. Mas aí já foram para aí 10 minutos, 15 minutos. Não sei se concorda com o Eva, que sempre que tenhas um bom desafio, aceitam e depois procura a maneira de o resolver. Isso comigo é perigoso. A última vez que me fizeram esse desafio, acabei a fazer um Ironman. Não, é que, entretanto, já me desafiaram para fazer uma coisa que é o Ultra Ironman com o Pedro. Sim, e eu disse, calma. É um senhor que vive no México que tem o sonho de fazer isso com um rapaz que tem paralisia cerebral e pronto. E eu disse, olha, mas tu, não sei, vocês devem ter uma coisa qualquer na água no México que nós não temos e não me deu para isso. Sim. É que é gerir a vida profissional, advogado, que eu vejo uma profissão exigente, com a vida profissional do desporto, com a vida familiar e o Pedro também com as suas atividades ao longo da semana. Como é que é gerir e com estas provas que vocês têm, muitas vezes fora de Portugal, como é que é gerir tudo isto? Eu tenho uma sorte muito grande na vida, que é trabalhar com o meu pai. Se não fosse isso, eu sei que muito possivelmente o meu escritório permitiria que eu fizesse a vida que faço. Está ali a Fernanda, que trabalha comigo, que é o braço direito do meu pai há 40 e muitos anos. Viu-me crescer, a mim e ao Pedro. Viu-nos crescer e, portanto, ela, melhor que ninguém sabe isto que eu estou a dizer, com uma grande dose de apoio do meu pai, e que é uma pessoa que tem tanto mau feitio como bom coração e que, apesar de me dar muitas vezes na cabeça para eu fazer mais e melhor, bom feitio é que ele não tem. Ao mesmo tempo que me dá na cabeça, é a primeira pessoa a dizer vai treinar, é a primeira pessoa a dizer eu estou cá para segurar o que for preciso segurar, e ele já tem 62 anos e continua a parecer 62, e que parece uma criança entusiasmada com a vida e que me ajuda também a viver isto. Porque se não fosse ele eu estava tramado. Ninguém mais, não há outro escritório que deixasse fazer as coisas desta forma. E depois tenho uma super mulher que trabalha imenso e que segura as pontas, porque não há forma mais crua de dizer isto. Eu sou um pai um bocadinho ausente, porque a única coisa que eu faço com o meu filho durante a semana é levantá-lo e levá-lo à escola, que é a maneira que eu tenho de garantir que passo tempo com ele. Porque ao fim do dia eu chego e vou treinar. E tenho que ir treinar logo, porque senão vou-me deitar à meia-noite, 1h a treinar. E ela está lá para segurar essas pontas, para lhe dar banho, para lhe dar de jantar. Eu depois tenho uma nutricionista que é muito especial em termos daquilo que me manda comer, e portanto ela cozinha coisas só para mim, porque eu não tenho tempo para cozinhar, porque eu adoro cozinhar, até cozinho melhor que ela. Mas não tenho tempo para cozinhar. E portanto, isto é uma dinâmica conjunta incrível, e que depois existe uma senhora chamada Teresa Pinto, que é a minha mãe, que vive a mil e que faz com que toda a vida do Pedro aconteça ao milímetro, com uma agenda no Excel que não falha ali por nem 2 minutos, e que garante que o Pedro tenha a natação, a fisioterapia, a escola, os treinos,
e todos os momentos familiares. Portanto, é um projeto que não é só de 2 irmãos, nós somos, se calhar, a cara, entre aspas, do projeto, mas é um projeto de muita gente e de uma família incrível. Não é uma pergunta, ou melhor, é uma pergunta, mas aqui gostava de dirigir, se for possível, para o Pedro. Como é que é para ele fazer as provas contigo? Gostava de ver se ele... És tu que tens que responder, não sou eu. É bom. Não, mas tens de explicar, as pessoas não percebem. Porquê é que tu gostas de fazer as provas comigo? É divertido. É divertido e eu acho que dá uma... É um momento incrível, são dias incríveis, são viagens incríveis e divertimos-nos imenso os dois com aquela azáfama da prova. Agora vamos para a Alemanha. Para a Alemanha, depois isto para ele é tudo, não é? E vamos para a Alemanha, e vamos para não sei o quê, e vamos 2 dias antes e marcar hotéis e coisas. Isto ele adora isto, adora. Vamos só mais para a Sofia. O que é que este projeto mudou na vida de um, tanto como na vida de outro? Queres começar tu? O que é que mudou na tua vida? Conhecer a Maria. Não, a Maria já conhecias antes. Ui. É que o Pedro é meu padrinho de casamento. E eu que casamento. E eu disse, Foi para casar. na minha vida, eu acho que não mudou muita coisa na maneira como eu vivo a minha vida. Bom, tenho menos tempo para outras coisas e para disparates, mas não mudou nada para pior, só para melhor. Eu acho que sou uma pessoa muito mais rica por causa disto do que era. E acho que encontrei um bocadinho aquilo que eu gosto de fazer na vida, que é ajudar os outros. Tem sido um processo. Eu tenho uma coisa que sempre guardei. Eu fui escoteiro até aos 23 anos. E há uma coisa que eu nunca, uma parábola que eu nunca vou esquecer, que é do Homem Novo. Não sei se conhecem. É uma parábola incrível. E que, no fundo, nos diz uma coisa, que é, nós temos o dever, enquanto cristãos, de mudar o mundo. Mas nós não podemos mudar o mundo todo. Nós começamos por mudar o mundo que o mundo está à nossa volta. E eu acho que foi através disto que eu consegui tentar mudar o mundo que está à minha volta. E presumo que o Pedro também. Portanto, talvez seja essa a coisa que mais mudou, foi começar finalmente a mudar o mundo. A pergunta que eu ia fazer, agora já que entraste na parte de ser cristão, qual é que foi a importância para vocês agora terem este encontro tão próximo com o Papa Francisco e que foi muito bonito ver-vos nessa presença? Queria dizer que vocês contassem um bocadinho a experiência e partilhassem, porque também aqui alguns dos nossos jovens vão participar agora nas jornadas, brevemente, e também queria saber se vocês também vão estar presentes também. Também é importante essa presença, claro, para falar da vossa inclusão. Acho isso muito importante, o trabalho na área também, e fico muito satisfeito de vos ver cá e que não há barreiras para vocês chegarem aqui ao sítio onde nós vivemos. Isso é impressionante e obrigado por isso, por terem vindo. Por isso, é 2 pontos. É um bocadinho de falarem do vosso encontro com o Papa Francisco e como foi importante tanto para o Pedro como para o Miguel. E depois também qual é que é o vosso papel, se calhar agora para mostrar a estes jovens a importância das jornadas e o que é ser cristão na inclusão. Bom, para mim foi uma estreia, para o Pedro não. O Pedro já foi a 3ª vez que esteve com o Papa Francisco. Eles qualquer dia começam a ir tomar café. O Pedro, o nosso pai é vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, o Pedro já tinha ido aos... Eu contextualizo. Então é assim, o Pedro já tinha ido nos 40 anos da Católica, 50 anos da Universidade Católica Portuguesa a Roma, onde esteve numa audiência privada com o Papa Francisco. E uma vez, por acaso, quando os meus pais estavam em Roma com o meu irmão, por acaso apareceu o Papa Francisco. Portanto, o Pedro já tinha conhecido o Papa Francisco, já teve 2 vezes com ele. Tem assim umas coincidências. E depois,
com isto do nosso pai ser vice-reitor da Universidade Católica, tem um amigo incrível que é o nosso cardeal Tolentino, que é uma pessoa fora de série. Sim, bibliotecário, pronto, que é quem está à frente da Biblioteca do Vaticano, que é a maior biblioteca do mundo, e que a Biblioteca Vaticana, exatamente. E foi ele que nos convidou para irmos lá ter com ele à Biblioteca do Vaticano. Tivemos o privilégio de poder entrar lá. Vaticana, é assim, não é a Biblioteca do Vaticano? Pronto, desculpa. Há que haver aqui algum rigor no que se diz, é verdade, Pedro tem razão. E tivemos o privilégio de lá entrar e de poder ver coisas que muito pouca gente tem a sorte de ver. E depois ele, no fim, surpreendeu-nos com os convites para uma audiência privada com o Papa. Para quem não sabe, existem todas as quartas-feiras esta audiência em Roma, e depois há vários locais. Há aquela primeira fila, que são as pessoas que vão efetivamente poder estar ali 30 segundos a falar com o Papa Francisco. Depois há uma segunda fila, que é a fila dos pais com as crianças, para quem quiser pedir a bênção dos filhos. E depois há um estádio de futebol para trás. Nós tivemos a sorte de nossa ser para a frente, onde iríamos estar com ele. E aqui também se percebe um bocadinho a magia do Papa Francisco. Não, por acaso não pus aqui a fotografia, podia ter posto. Já abro. Este Papa tem ali qualquer coisa de especial, porque eu já tinha visto fotografias de várias audiências com o Papa, nunca tinha visto uma audiência tão diversificada como esta. Para vocês terem noção, estávamos nós, e depois era uns senhores com turbante, um senhor que estava lá com a mulher que era cega, tinha um ar de russos, com X de tatuagens até ao pescoço, que parecia quase da máfia russa. Quer dizer, depois havia um judeu, depois havia... Quer dizer, era o grupo mais heterogéneo e improvável de ser posto à frente do Papa, não é? Mas não, ele fez questão de estar ali, faz questão de falar com as pessoas e tem sempre uma piada a dizer. Depois meteu-se com o meu filho e o meu filho respondeu-lhe São Lourenço, que é o clube de futebol do Papa. Então, aquilo foi assim uma coisa engraçada. E ele é bem disposto e ri-se, nota-se perfeitamente, já está ali um bocadinho velhinho, já cocheia muito, mas tem uma aura, uma energia que é uma coisa que não se explica. Eu ensaiei 50 vezes na cabeça aquilo que eu lhe ia dizer e cheguei lá e ele diz buongiorno e eu fiquei assim, não consegui dizer nada, pronto. Ele depois lá perguntou porque é que nós estávamos os dois com estas camisolas e ele perguntou porque é que o Pedro também estava com a camisola. E eu expliquei que viemos pedir a bênção das camisolas para a prova que nós vamos fazer. A prova vai ser bastante mais difícil que a de Coimbra e, portanto, eu acho que isto só vai lá com bênção. Pronto, foi incrível. E o meu filho depois também tinha lá o seu terço das Jornadas Mundiais da Juventude, que já tinha-lhe sido oferecido, e foi a pedir dizer, olha, abençoas-me aqui o meu terço, assim, há 5 anos, que a pessoa nem sabe bem com quem é que está a falar. Depois lá explicámos ao Manel, isto é a pessoa mais importante do mundo, estás a ver? O mundo, esta é a pessoa mais importante, não há ninguém mais importante, porque é o Senhor que consegue, depois quando vai dormir, consegue falar com Deus e explicar aquilo que tu lhe disseste. Portanto, é tipo, é como se fosse o Facebook, ele é o Mark Zuckerberg da coisa. E ele, hoje no almoço para a nossa família, estivemos todos juntos e eles ainda não tínhamos estado com o resto da família. Eles, então, estiveste com o Papa? Sim, é a pessoa mais importante do mundo. Pronto, lá percebeu finalmente com quem é que teve e quem é que tratou por tu. Quanto às Jornadas Mundiais da Juventude, certamente haveremos de estar lá. Não sabemos ainda bem em que papel. Temos estado aí com algumas conversas, alguns pedidos. Vamos ver o que é que vamos conseguir fazer. Nem sempre é fácil encaixar tudo, mas teríamos muito gosto em estar presentes e fazer alguma coisa de diferente e de especial para engrandecer as jornadas cá em Portugal. Nós sempre apoiámos as Jornadas Mundiais da Juventude, elas já foram cá em Portugal. Nós, inclusive, quando foram cá em Portugal há
Ora, foi no ano em que eu fiz 18 anos, eu tinha acabado de tirar a carta. Eu lembro-me que tivemos uma família de polacas lá em casa, quando foram as jornadas cá em Portugal, e eu lembro-me de ir buscar e levar à Expo e de andarmos para a frente e para trás. Foi assim uma coisa muito impactante, e toda a vida foi uma coisa que foi presente na nossa família. Os nossos pais são das equipas de Nossa Senhora e sempre tivemos o hábito de ir à missa, não é uma coisa que façamos porque sim, ou que digamos que somos católicos, somos de facto católicos e temos orgulho nisso.